Olá, gente querida! Bora resumir a mensagem de domingo? Terceira mensagem da série Histórias do Reino Futuro, onde vimos em Mateus 18 a parábola da desgraça. Mateus 18 é um capítulo que começa com discípulos de Jesus disputando um cargo, uma importância, e ele vai tenso, Jesus passando por escândalos, por tropeços de outros, falando e alertando sobre isso, e até mesmo pecado entre irmãos. É nessa hora que o apóstolo Pedro então questiona Jesus se perdoar 7 vezes é bom, é certo. Jesus vai dizer que certo é ter um espírito gracioso, exponencialmente perdoador. Jesus então conta-nos a parábola de um servo que se apresenta diante de Deus, e eu quero dividir essa história primeiro como graça, porque a dívida dele diante do seu rei, diante do seu senhor é impagável, é enorme, assim como é previsível que todo homem quando se apresenta diante de Deus tem uma dívida impagável. E graça é quando as mãos de Deus estão estendidas, porque Deus, cheio de compaixão, cancela a dívida desse homem e o deixa livre. Nós sabemos que na cruz Deus cancela todas as nossas dívidas. Por isso podemos ser gente que vive em graça diante de Deus. Se a história acabasse aqui, maravilha. O fato é que Jesus conta, entre os versos de número 28 a 30, o segundo ato da parábola. Porque quando aquele homem sai da presença de Deus, ele encontra alguém que também lhe devia muito, mas muito, exponencialmente muito menos do que ele. Mas ele, num ato de ira, de maldade, de falta de compaixão para com seu semelhante, não perdoa a sua dívida. Por isso eu digo que graça é quando as mãos de Deus estão estendidas. Mas desgraça é quando nós não percebemos a oportunidade de usar daquilo que recebemos para a vida de outras pessoas. Quando as mãos de Deus estão estendidas e nós não percebemos. Aquele homem vive numa cegueira. Aquele homem vive cego diante da graça de Deus, que ele deveria manifestar a outros, por causa do seu orgulho. O orgulho me engana é quem eu sou. O engano do orgulho me cega a respeito até mesmo de quem eu sou diante de Deus e das outras pessoas. Nós podemos pensar que a desgraça nossa é real quando não reconhecemos que somos apenas escravos amados, perdoados, absolvidos e livres diante de Deus e da vida. A virada da história se dá quando os outros amigos de ambos ouvem o que aquele servo perdoado fez com o seu colega, e então eles vão dizer ao rei, com um coração muito triste, eles foram contar ao seu senhor, eles fizeram uma intercessão diante do rei, e o rei ouve intercessões de corações tristes, de corações quebrantados. O final da história é muito diferente das outras histórias que Jesus normalmente nos conta, porque o rei manda aprisionar aquele servo que não o perdoou, que ele fosse entregue aos torturadores até que pagasse a sua dívida. Nós não vemos aqui um rei pragmático, nem muito menos um rei que outrora perdoou e agora não perdoa mais. Ele não é bipolar. Mas o que Jesus Cristo está nos ensinando é que não há negócio com orgulho, não há flexibilidade com o orgulho humano. Um orgulho que cega, que aprisiona, que é maldoso sobre as pessoas, que ocupa um lugar de juízo sobre a vida de outros. Deus não negocia com esse tipo de coração. E a parábola então nos aponta que precisamos dentro do reino de Deus encontrar o valor do verdadeiro quebrantamento. Um quebrantamento que gera tristeza pelo erro, pela falha do outro, assim como o quebrantamento que tomou conta daqueles intercessores, e a história vira. Porque o rei sabe ouvir corações quebrantados. A parábola da desgraça só faz sentido quando contada aos olhos do verdadeiro quebrantamento. Quebrantamento que me leva a ser um discípulo de Jesus, a ser uma discípula de Jesus, que vive para Ele com o coração no reino futuro. Se inscreva no nosso canal, ouça os vídeos antigos, multiplique essa informação, porque as histórias do reino futuro são cheias de graça e de liberdade. Beijo no coração, até a próxima semana.